Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho. Uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bom, estamos aqui hoje reunidos. Amém. Irmãos, estamos aqui hoje reunidos, né? diante do Senhor, onde estiverem dois ou mais, lá eu estarei. Lá eu estarei, principalmente Que estamos em três. Principalmente psiconautas inveterados como os que estão aqui presentes hoje, né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor. Bom, Fabrício, para apresentar qual é a moral do nosso podcast, o nome dele... Eu acho que o nome por exclusão, a gente tentou alguns outros, e a ideia era sempre chegar ali na Toca do Coelho, da Alice do País das Maravilhas, onde down the rabbit hole que começa o jogo, né? Não que está para fora da superfície, o óbvio, como é que a gente entra nesse buraco e começa a desvendar os mistérios e conectar esses mistérios para trazer essa informação de volta. Então aí é uma conexão entre Matrix e Zion, vamos dizer assim. É a Toca do Coelho. Então é na Trilha do Coelho que a gente vai falar hoje. Boa. Estamos aqui na Trilha do Coelho hoje com o nosso amigo Fabrício, ou melhor, doutor Fabrício Pamplona, né, Fabrício? Se chamar de doutor, o cachê é mais caro, hein? É mais caro, claro. Eu tô pagando, quero o full treatment, né? Doutor em neurofarmacologia, Fabrício, isso existe mesmo? Existe, essa é a ciência que trata das coisas que agem na cabeça. Ou como eu costumava falar, o entendimento dos tarja preta. E você que estudou tanto o tarja preta, e agora você está se aprofundando cada vez no tarja amarela, né? Que são os mesmos efeitos do tarja preta, só que, ou melhor, como é que você consegue levar esses caminhos neurais para evitar se chegar num tarja preta ou para se sair do tarja preta? Boa, boa, boa. Hoje eu estava falando sobre isso, mencionei para vocês que antes de chegar aqui no podcast, estava o dia inteiro gravando, né? E uma das coisas que eu falei na gravação foi exatamente isso. Eu me destaquei na carreira por estudar a mesma coisa com outro olhar, né? Então, quando as pessoas olhavam para os canabinoides, quando eu comecei a fazer meu doutorado, enfim, toda a carreira de pesquisa, todo mundo ia para os congressos para falar de prejuízo cognitivo, para falar de dependência, para falar de ansiedade, falar como esse negócio faz mal, que é do capeta, reforçar uma narrativa já existente. Eu olhava para aquele negócio com um certo viés de, óbvio, da minha experiência pessoal, mas também com distanciamento suficiente para negligenciar tudo que tinha sido construído e tentar entender mais profundamente. Quando você olha para aquele negócio e fala, olha, existem também oportunidades de melhoria. Nem tudo é ruim nesse negócio. Se virar o capeta do avesso, pode ter um lado interessante. Quando é que foi isso? Quando é que foi essa primeira curiosidade pelos canabinoides e os derivados? Isso é bem interessante, assim, não é o mesmo processo que a maioria das pessoas imagina, que é tipo, o cara era um baita de um maconheiro, quis entender, tal, não sei o quê. Na verdade, a minha entrada foi pela neuroplasticidade. Eu estudava muitos assuntos interessantes e... Acho que vale a pena explicar um pouco o que é. Vale. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de reagir a mudanças, né? Assim, de uma maneira mais overview, né? De reconstrução de novos caminhos neurais, é isso? Pode ser, né? De refazer as sinapses, etc. E isso sempre acontece em relação a uma mudança. Você tem um status, esse status é confrontado de alguma maneira e você precisa se adaptar, né? Esse é o processo. O processo de adaptação exige que as sinapses sejam refeitas. E essa refação é a neuroplasticidade. Isso pode ser para um lado ruim, digamos assim, a depressão é um estado de neuroplasticidade, né, que faz com que o indivíduo reaja e se adapte a um estresse crônico que ele não consegue lidar, o cara fica mal. Ou ele pode ser positivo. Sei lá, ele se envolveu num relacionamento, casou, a vida muda. Agora é uma vida compartilhada, tem uma neuroplasticidade associada a isso, né? Olha que legal. Quando eu comecei a me aventurar na farmacologia, na psicofarmacologia, estava se descobrindo que os endocannabinoides são fundamentais para que a gente tenha a capacidade de reagir a mudanças, tenha a capacidade de se transformar. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso é legal, porque isso é que faz a gente evoluir, isso é que faz a gente reagir ao mundo e a gente está em eterna construção. E os endocannabinoides produzidos pelo próprio corpo. Os endocannabinoides produzidos pelo próprio corpo. Olha o que é o mais legal disso tudo, o papel deles. No processo de reconstrução está implícito dois processos.
O de desconstrução do que existia e o do construção de algo novo. O que eles fazem é desmanchar. Eles desmancham você para que algo novo possa surgir. É um reboot no sistema. Eu não acho que é exatamente um reboot, é tipo um desmanchar, um meltdown. Eu gosto de, para mim é um meltdown. E aí ele vai, porque também é devagar, também é ele é um processo que ele não é assim abrupto, ele não é uma porrada, ele derrete, devagar. Carinhoso, cuidadoso. Ele é carinhoso. E aí eu fiquei muito interessado em entender como as coisas são desconstruídas. E óbvio que a gente sabe que para construir algo novo, você tem que se basear em algo que já existe, modificar e assim vai, né? E é esse processo que me levou a tentar entender os Que endocannabinoides. ano, mais ou menos? Foi em 2000, precisamente nos anos 2000. Veterano, basicamente. Frente do tempo. Tava Um visionário. Né? Eu Você engatinhava. falava em canabidiol ainda, ou já se falava nos Estados Unidos? Já existia uma corrente na época de Não, tratar alguma coisa com canabidiol? Não? o canabidiol é curioso. A primeira palestra internacional que eu dei de canabidiol foi a primeira vez que a Sociedade Científica Mundial começou a discutir sobre o potencial terapêutico desse negócio, em 2008. Sim, que se falou amplamente, não, olha, canabidiol é um negócio, pode se tratar, quais são os potenciais terapêuticos. Então, em 2000 não se falava, mas, curiosamente, já existia pesquisa sendo realizada, inclusive na década de 80, 90, por um brasileiro, pelo Carlini, né? Tem toda essa história. Então, tudo que a gente conhece hoje do canabidiol é, de fato, um resgate. Né? Mas lá atrás, quando se começou com THC e com cannabis, o canabidiol já existia. Bom, é a mesma história dos outros psicodélicos também. Todos os resgates que estão acontecendo. Tudo coisas que já foram identificadas pela indústria farmacêutica no passado e agora estamos tendo um revival. Mas tem uma história engraçada desse encontro aí Foi o primeiro satélite de potencial terapêutico de canabinoides. Esse era o título. No Chipre. Por que diabos os caras fazem isso no Chipre? Completamente remoto. Foi um lugar que aos 25 anos me levou o Chipre na minha primeira palestra internacional. E aí, óbvio que nem hoje o CBD parece que faz de tudo, né? Qualquer palestra que eu termino, os médicos vêm e me perguntam, se depender de você, eu vou botar esse negócio na água mineral. Eu falei, boa ideia, vamos botar, né? E mais ou menos nessa linha, eu terminei a minha palestra ali, como iniciei a discussão na mesa redonda, perguntando pro Mechula, que é tipo o Papa, o cara que descobriu a porra toda. Falei, doutor Mechula, eu tô achando que o CBD é a nova aspirina, né? É bom pra tudo? O que o senhor acha? E aí, ao invés de responder, o velho bateu no microfone, falou assim, gostaria de... Eu perguntei só pra ele, né? Não perguntei no microfone. Falei, brincadeira. Aí ele abriu pra audiência. Tipo, os maiores especialistas do mundo de canabinoide. Falou, gostaria de iniciar a discussão com a pergunta aqui, olhou no meu crachá, pergunta do meu amigo aqui, o Dr. Pamplona. Vocês acham que o canabidiol é a nova aspirina? Isso em 2008. E agora ele é a nova aspirina, né? Eu acho que ele é mais do que aspirina. É mais do que aspirina. Ele tem realmente mais aplicações do que aspirina. Não, e em muitos lugares no Brasil a gente não vê tanto, mas lá fora ele é um suplemento alimentar. Né? Tipo, ele é mais... A aspirina não é um suplemento alimentar. A aspirina é OTC. Você compra na farmácia, você precisa falar com ninguém. Mas é diferente de ser um suplemento alimentar que você coloca em tudo. Plus, 30 mil pessoas têm hemorragias gástricas por ano nos Estados Unidos por aspirina. E não existe esse número de pessoas afetadas negativamente pelo canabidiol. Né? Eu acho que não existe nenhuma pessoa afetada por canabidiol. Pelo menos não gástrica. Não gástrica. Não que seja meu amigo, né? Nenhum que seja meu amigo. E em termos de efeitos neurais e caminhos neurais, o CBD e os canabinoides em geral, talvez até o THC, eles se assemelham, na tua visão, a outras drogas psicodélicas que estão surgindo hoje? Uma excelente pergunta. Ou as outras são completamente diferentes? Para mim, os canabinoides são a ponta do iceberg dessa história toda, e não é à toa que o entendimento, a amplitude da discussão começa por eles, porque eles amedrontam menos, né? Existe um tabu enorme, psicose, esquizofrenia, não sei o quê, mas a verdade da verdade é que de todas as substâncias que transformam profundamente, como os psicodélicos fazem, na minha visão, os canabinoides são só o primeiro passo. Né? Sim. E onde eles convergem é na neuroplasticidade, ou seja, essa oportunidade de reconstrução. Eu me lembro de uma palestra sua que eu assisti em Austin, no South by Southwest. Que ano foi aquilo? 2019. 2019. E você tinha ali uma tese interessante que você defendia. Uhum. Compartilhe. Essa era a ideia de que cannabis tem tudo a ver com envelhecimento, né? E de que... Chamava Old Man's Stash. Cannabis is an old man's stash. Maconha é droga de velho, né? Em bom português. Maconha é droga de velho. E é isso, assim, hoje a gente se entende
que esse sistema endocannabinoide ele tem a ver com homeostase, né? Manutenção do equilíbrio, neuroplasticidade, todos esses sistemas que têm a ver com a nossa capacidade de reagir ao ambiente. Ao longo do envelhecimento, a gente percebe que os velhos ficam ranzinza, né? Ficam inflamados e ficam ranzinza. São duas coisas que têm a ver com perda de homeostase, perda de capacidade de flexibilidade. Na articulação, na inflamação e flexibilidade mental. A gente fica cada vez mais fixado nas próprias ideias. Autorredundante, né? Autocircular. E sem sacanagem, assim, sem brincadeira, ficar ranzinhos é um sinal de quebra de flexibilidade mental, que é possivelmente decorrência do declínio do sistema endocannabinoide. Que a gente vê na junta, vê na articulação, mas está acontecendo no intestino, está acontecendo no coração, está acontecendo no cérebro e até no padrão mental. E eu lembro que você criou, inclusive, na época, eu estava falando de criar um teste que permitisse cada um se certificar de que lugar da curva, nesse lugar do sistema endocannabinoide estava. Se tinha deficiência, se tinha... Isso. Ou seja, se o canabinoide externo, né, o exógeno, teria um impacto grande ou nenhum. Exato. Assim, essa é uma longa história que a gente está tentando resumir, né? Resumindo aqui, Mas uma cápsula, só uma cápsula. Mas é bem isso. Então, eu identifiquei um biomarcador, né, uma substância de dentro do organismo que declina, que cai ao longo do envelhecimento, começando aos 50 anos. A ideia é que aos 80 você tem muito pouco, aos 100 praticamente não tem. Hoje, como a gente vai viver até os 100 anos, né? Talvez alguns dos três aqui que estão na mesa. Não sei, porque eu acho que você tem que levar todos os fatores em questão aqui, né? E certamente, talvez com o uso dessa... Com a farmácia alternativa e à disposição, eu consigo imaginar. Eu preciso pensar se o mundo chega aos 100 anos. Talvez não. Você vai ser bem solitário se viver até os 100. Boa. Mas aí a questão é que se a lipoxina, né, que é esse marcador, começa a reduzir até os 50 anos, quer dizer que os primeiros 50, e ela te protege, né, neuroprotetora, anti-inflamatória, etc., os primeiros 50 anos você está garantido. Os próximos 50 você tem que se virar, meu amigo. Tem que remar, né? Então, por isso essa ideia de a relação com o estilo de vida, que a gente hoje sabe que mantém os canabinoides ativos. Olha, não sei se vocês estão atualizados em relação a isso. Leitura, relação social, música, caminhada, esporte, tudo isso mantém o tônus de endocannabinoide. Meditação mantém o tônus de endocannabinoide. Muito semelhante a base dos Blue Zones, né? Se você for olhar tudo que tem de longevidade hoje. Isso. Tem essas características. Isso. A medicina do bem-estar, a medicina, né, da longevidade. E que tem uma relação com a discussão que se tinha de endorfina. Mas eles são ainda mais protetores que as endorfinas, né? O que o meu teste, né, até acho que você não sabia, mas é uma curiosidade bem interessante, esse artigo foi publicado essa semana, então o timing de falar disso é bem legal. O que ele conseguiu caracterizar, né, até o momento? Quem não tem lipoxina depois de velho fica demente. É basicamente isso. Ou você mantém uma lipoxina alta e você envelhece saudável, ou você fica gagá. E o canabidiol ele previne? Ele pode prevenir. A gente tem um estudo clínico acontecendo e um caso clínico já documentado, publicado, de um paciente que tinha Alzheimer moderado e foi negativado quer dizer, foi restabelecida a função cognitiva dele com THC em microdose. Em 1 miligrama, THC. Né? Com THC. E até é uma situação engraçada, porque ele achava que estava tomando CBD, né? E aí a gente foi medir e ele não estava tomando CBD. Então, ele estava tomando... O famoso extrato da galera. O famoso extrato. Ele estava tomando um extrato... Artesanal. Tinha 17% de THC e 2% de CBD. Um extrato forte. Teve uma melhora considerável Sim, mas dose muito baixa, super diluído, né? Então ele estava tomando em torno de 1 miligrama de THC diariamente. Faz 1 ano e meio que esse cara não tem Alzheimer. Esse cara, inclusive, é o avô de uma das pesquisadoras. Um troço bem saiu na capa do Globo recente aí, esse estudo. Fantástico. Mas você vê esse efeito indo para outros lados agora, em termos de drogas? Boa. Como eu falei, para mim a discussão que se propiciou, né, que se iniciou com os canabinoides, ela se expande nos psicodélicos. Mas agora, assim, até agora existia uma dicotomia aí, que é o seguinte: os canabinoides, eles geram bem-estar, né? Tem muita gente que tem conflito com isso. Eu só posso tratar o paciente quando ele está mal. Ele está mal, eu quero fazer ele ficar normal, né? E o bem-estar, o prazer associado ao uso das substâncias... É um tabu muito... É um tabu enorme. Medicina. E a gente tem uma espécie de, tráfico de colarinho branco, né?
Os médicos precisam canetear para as pessoas usarem o canabidiol e THC para ter bem-estar. A verdade é essa. E existe a discussão, eu posso permitir as pessoas ficarem chapadas? Eu posso permitir a psicoatividade? Tipo, o médico hoje é o gatekeeper da psicoatividade planetária. Nos canabinoides ainda existia a discussão, não, dá para ter analgesia, dá para reduzir dor sem ter psicoatividade. Nos psicodélicos, para mim, né, existe uma polêmica grande, mas para mim, a psicoatividade, a experiência psicodélica completa faz parte da experiência. Isso é uma coisa que eu conflito bastante com o pessoal que defende muito a microdose. A galera hoje no Brasil, saiu na capa da Folha agora essa semana que as microdoses de cogumelo estão tomando conta. A microdose para mim é um placebo. Eu acho que a microdose não é algo que ajude em nada as pessoas. Depende muito do objetivo. Mas o que eu vejo realmente é a necessidade da experiência psicodélica Hero Dose. Você precisa ter uma experiência realmente de sentir os efeitos da psicoatividade para ter algum benefício a longo prazo. E que é o que as pesquisas mostram. Se for olhar as pesquisas do John Hopkins, de outros lugares que estão fazendo estudo clínico, é dose. Não existe hoje pesquisa clínica falando de microdose. Estamos falando de dose. A pessoa tem uma experiência psicodélica. E tem um benefício a longo prazo. Então eu não sou muito fã da microdose. Só que tem gente que reporta uma melhora. Então eu fico meio... Mas eu tenho a sensação que são coisas diferentes. Talvez a substituição, principalmente em caso de ansiedade, vir com uma microdose para substituir algum ansiolítico, alguma coisa de uso corriqueiro. Eu acho que para você chegar realmente no âmago não do sintoma, mas da causa, né? Sim. Aí vem esse caminho de uma experiência quase metafísica. Isso. A pessoa tem o seu insight próprio. Você tem um insight que aí você tem uma memória celular, que é uma coisa que você consegue revisitar quase como uma droga. Uhum. Aquilo estando tão presente no teu sistema, toda vez que você precisa fazer aquele caminho de novo, teu cérebro sabe que aquilo existiu e aquilo te nutre a sair de uma condição crítica que você normalmente entraria. Sim. Gostei desse resumo, hein? Eu costumo dizer que essas substâncias são atalhos biológicos para esse estado de consciência. Que é exatamente o que você falou, né? Uma vez que você trilhou esse caminho, você já tirou o matagal, né? Mais fácil de ir de novo por ele. E você teve a experiência direta, né? E a experiência direta substitui qualquer outra, seja o que você ouviu dizer, leu ou tomou, a tua experiência direta é a tua referência mais próxima e sempre vai estar ali para você. Eu tenho sempre uma discussão assim, às vezes ferrenha, às vezes, agora eu tenho me calado mais do que confrontado, mas com os cientistas que tendem a tentar entender os psicodélicos pela via racional, observacional do outro. Não dá. É uma experiência tão subjetiva, tão impactante, tão profunda, que você olhar o outro, você olhar um ratinho se mexendo na caixa, é tão distante do que... Você vê até a questão do como mudar sua mente do Michael Pollan, né? Ele não teria como escrever aquele livro todo apenas como observador. Ele tem que participar das experiências de todas elas, comparar a experiência dele com o que os outros... E a partir daí construir uma narrativa. E isso é interessante porque isso defronta com a própria definição do método científico. E isso é que está também sendo questionado e caindo por terra. Os psicodélicos, a gente consegue, pelo método científico, entender o antes e o depois, mas não consegue entender o durante. Porque o método científico, ele leva em consideração a observação do outro, a observação em terceira pessoa, a replicabilidade, né, e a capacidade de controle sobre a experiência. E é tudo que o psicodélico não é. Exato. Não é replicável, é muito individual, não tem controle e é em primeira pessoa. E tem mais um detalhe, o estudo clínico também ele observa muito o resultado de curto prazo. Né? Sim. E no psicodélico está claro que você tem muitas vezes insights de longuíssimo prazo. Né? Você pode ter, talvez esse derretimento que você falou no início, ele comece com essa primeira experiência. E inclusive, tem uns reportes interessantes em alguns dos livros que a gente acompanha aí, dizendo, inclusive, que você não deve conversar sobre a tua primeira experiência da psicodélica, porque o próprio fato de entrar numa experiência que ainda está no começo, ela foi iniciada ali, pode afetar o decorrer da experiência. Então, ela pode ter um processo de 40 dias, 50 dias, 6 meses, né? Faz sentido. Eu sou muito favorável a não falar durante a experiência... Porque você olha muitas vezes esses estudos, tipo, voltando do Johns Hopkins, eles conversam e tem muita troca com os acompanhantes, os guias, sei lá como o nome que quiser dar, durante a experiência.
Não acho legal. Não acho que é o O caminho. John Hopkins, você está se referindo à psilocibina. A psilocibina, as estudos de psilocibina que eles fazem lá, e a pessoa vai numa sala, numa cama, basicamente, deita, toma psilocibina, coloca uma venda nos olhos, eles colocam uma playlist de música clássica, normalmente, mas também tem algumas outras vertentes musicais, e ficam 2 acompanhantes ou um acompanhante ali na sala com a pessoa. E às vezes a pessoa começa a ter insights e tal, e o terapeuta faz perguntas e o que você está sentindo. Eu entendo do ponto de vista take care of the patient, você tem que tomar cuidado do paciente, né? Você tem que ter certeza que o cara tá bem, só que ao mesmo tempo não é o momento para você estar conversando, você tá na sua cabeça, você tá no Você não tem essa sensação que ali subjetiva. no John Hopkins, pelo menos pelo que eu acompanhei de uns 2, 3 documentários que eu vi, tem muito a ideia de tirar informações do paciente Sim, para sim. construir o protocolo. O cara fica com um formulário na mão. Ele tem ali uma necessidade de entender a experiência para tentar até ver se existe um caminho comum entre elas, né? Eu acho que o protocolo, pelo menos o original que mais me chamou a atenção, é aquele protocolo de silêncio mesmo, de um acompanhamento, quase que o que a gente chama de um hold space. O terapeuta está disponível ali no caso de você entrar num lugar escuro que você precisa até Sair. ou sair ou entender melhor o que você está vivendo, né? Porque Mas eu acho que não tem que... Eu não sei se eu compartilho muito, assim como você, da ideia de você ter um acompanhante proativo ali no meio da experiência. E principalmente quando você fala assim, garantir que o paciente esteja, que o voluntário, o sujeito, seja lá o psiconauta, esteja bem. Eu não acho que necessariamente você tem que estar bem. Às vezes você fica mal nessa experiência, mas você tem que mergulhar em lugares que você normalmente não vai. Você não sabe qual é a jornada que você está passando. Se a sua jornada precisa voltar a um local de um trauma, de uma coisa difícil ou de um comportamento ruim que você tem, você tem que passar pelo... A própria iboga aqui que está sendo feita aqui em São Paulo, normalmente com pessoas viciadas em crack ou cocaína, é feita para se sentir mal. Mas aí você não acha também, tem uma questão do... Tem um momento pós, que eu acho que ele é muito pouco levado em consideração. O terapeuta é para integrar, para racionalizar do que você está vivendo, e ela não termina no dia da tua experiência. Perfeito. Isso é muito importante. Mas aí eu concordo. Eu concordo com você. Eu acho que o que assusta talvez mais, né, e acaba criando esses mitos todos, é o desamparo depois de uma experiência que muitas vezes é muito profunda. Que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, a necessidade de você querer trocar com alguém, etc. Mas às vezes é simplesmente essa pessoa dizer, deixa assentar, né? Fica quieto um pouco, volta daqui um mês, aí você vai... Mas tem que ter um follow-up. Tem que ter realmente... Eu acho que tem até um pessoal com quem a gente vem conversando que se preocupa muito em preparar o indivíduo para a experiência e, principalmente 10 dias depois, entender como ele integrou aquilo tudo. E eu acho isso fundamental. Eu acho que são 2 momentos que tem que ser muito levados em conta, que aí a gente sai total do paradigma medicina, né? A medicina não faz esse tipo de coisa. Mas o pré, você tem que ter uma preparação muito, muito bem feita. E aqui eu estou falando do ponto de vista de alguém que quer ir pelo caminho terapêutico. Mas se você pensar ritualisticamente, né, os rituais que existem milenares aí de ayahuasca, de outras drogas, existe uma preparação, né? Você tem coisas acontecendo antes do momento de ingerir a substância. Você tem às vezes são cantos, rezas, né? Aqui no Brasil a gente tem o Santo Daime, uma coisa até católica quase, antes da consagração com a substância. E isso tem que ser estendido para essas outras também. Eu acho que esse modelo que eles estão buscando em alguns estudos clínicos, a pessoa chegar numa clínica, deitar numa cama e tomar um cogumelo, vai ter efeitos positivos, mas poderiam ter muito mais efeitos se tivesse uma preparação pré-terapêutica. Lembra que eu falei do método científico, a necessidade de controle e replicabilidade. É isso que eles estão buscando, né? E é uma discussão ferrenha. Se o ritual faz parte do processo ou não, eu não tenho dúvida. Assim, na minha experiência, na minha visão, é parte do processo, a substância é mais um elemento. De repente, só o ritual já seria transformador, a substância é o acelerador, né? Eu acho que o ritual em si, acho que tem 1000 ganhos, eu não tenho nenhuma dúvida, até porque você... Bom, aí já vamos estar falando um pouco de invisível, de egrégora, de energia e tal, mas isso existe, isso é real. Isso é mensurável. Mas eu acho que tem também toda a preparação de você chegar o mais sutil possível na experiência, né? Tá aberto, né? E mais do que isso, intencionado. Você tem que ter a intenção. Na minha visão, Mas eu acho que a intenção, e aí é um tema que a gente pode discutir em semanas. Porque a grande questão é você chegar ali sem uma
sem uma demanda específica, né? Eu acho que a tua intenção Abrir. é muito seguinte, Aí é o papel do terapeuta. Você não é para chegar lá pedindo uma coisa eu específica. quero chegar nesse lugar. Eu Não quero vai. ter a experiência. Não vai. Você tem que chegar lá com a intenção. Eu tenho um problema. Mas eu acho que no final das contas, não sei se você, mas eu tenho a impressão que a intenção é quase que uma conversa interna com o seu ego. Você com você mesmo. Para mim, a intenção só te faz o seguinte, te coloca no estado devocional que te propicia que a coisa venha, mas nunca vem o que você pede. É exatamente. Nunca vem o que você pede, Estado devocional é uma excelente frase. É. né? Mas é o quê? É uma entrega. É uma entrega, é. Disposto a entregar. Você Isso. E essa conversa de como você vai tratar o seu ego para chegar nessa experiência. E você pode ter mil explicações de que a sua experiência foi ruim porque você estava fazendo uma limpeza, então, mas no final das contas, você está brigando com o ego para a tua experiência ser ruim, é porque você está segurando e tentando controlar alguma experiência. É. E claro que nesse processo pode ter uma limpeza. Voltando àquela história da microdose, né? A gente está falando aqui do ritual e da experiência psicodélica. Na microdose, a gente tirou o ritual e a experiência psicodélica é superficial, né? É um outro uso da experiência, É. que, a meu ver, é um pouco de um desperdício, né? Tá. Mas, de repente, é isso. É uma farmacologia um pouquinho mais pura. Não, o Seu meu- ritual- O meu conflito com a microdosagem é que eu, particularmente, não acredito muito no efeito terapêutico, só que eu escuto das pessoas que elas têm uma melhora terapêutica grande com a microdosagem. Tem gente que consome aí uma dose micro de Você não psilocibina. acredita Ele não acredita nas pessoas, ele é um cético. Não, pelo contrário. Eu acredito nas pessoas, é isso que me conflita. Porque pra mim, se eu tomar uma microdose, é nada. Não tem nada que não funcione nele. Isso. Só isso. Eu tenho dificuldade porque se eu sou cabeção, se eu tomar uma microdose, tomar um copo d'água, não muda nada. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que eu conheço, pelo menos, eu tenho sido muito surpreendido ainda dentro desse uso do CBD para coisas que eu nunca esperava que funcionasse com tanta eficiência. Sim. E, por exemplo, controle de anos de luta de pânico com dosagem de CBD. Uhum. Se você imaginar de tudo que tenta se prevenir hoje, né, das possibilidades de ataques psicóticos, essas coisas todas, em grupos específicos mais sensíveis, é onde funciona melhor, né, em termos de prevenção e controle de ansiedade. Eu Então, tenho... Oi, não, continua. Por favor. Não, que eu tenho um paralelo, assim, é uma hipótese, vai, com essa história da microdosagem, que é um paralelo com a serotonina, com a fluoxetina, o antidepressivo mais conhecido, né? Quando ele foi descoberto e começou a ser usado, e toda a teoria que tem por trás há uma deficiência de serotonina no organismo, que leva o indivíduo ao estado de tristeza, depressão, etc. E por isso você tem que tomar esse negócio que reestabelece a serotonina e você vai ser feliz. Isso é o que faz o indivíduo levantar da cama, mas não é o que cura o indivíduo. Hoje o que se sabe é que esse aumento de serotonina reestabelece a capacidade de neuroplasticidade do cérebro. Talvez, tá? Aí esse é um processo que leva tempo, chamado de Time Dependent Sensitization, quer dizer, sensibilização dependente de tempo. Quer dizer, o efeito isso é clássico de livro-texto de médico. O efeito da fluoxetina só é observável depois de 30 dias de tratamento. Só que no dia 1 o indivíduo já levantou da cama. Você percebe esse efeito agudo. Talvez a microdosagem seja uma coisa parecida. No dia 1, o cara sente alguma coisa, ele está mais alerta, alguma coisa aconteceu, está feliz. Mas o que está acontecendo é que ele está tomando todo dia e daqui a 30 dias alguma coisa mudou no cérebro dele. Que talvez numa experiência completa tenha mudado em uma única dose e os efeitos são observáveis a longo prazo também. Muito bem. Pode ser que esse cara chegue no mesmo lugar, de alguma certa maneira. Esse paralelo é muito bom, porque a psilocina, né, a gente conhece a psilocibina mais, mas a psilocibina, ela, na verdade, é degradada pelo fígado assim que ela entra no corpo e se transforma em psilocina. A psilocina é um análogo da serotonina. Ela é quase igual à serotonina. Então o farmacologista não está falando besteira? Não, você está corretíssimo. Eu tô aqui para corroborar, só falo. E os estudos comparam com, por exemplo, clonazepam. E tem um estudo bem feito com double blind, placebo, todas as coisinhas, que é comparando o uso de clonazepam e psilocibina. E as pessoas reportam melhoras bem similares a longo prazo. Olha que A melhora da psilocibina, ela é mais rápida. Então, em 14 dias, se eu não me engano, você já tem uma melhora bem considerável com a psilocibina que com o clonazepam não chegou ainda. Mas quando você expande isso para meses... Isso aí, o nome por cogumelo. Né? Cogumelo, as Psilocibina pessoas... isolada, nós temos que estar falando de cogumelo. E no estudo eles usam cogumelo, eles não usam psilocibina isolada.
Então, depois você vai para, sei lá, você dá um zoom out em 2 meses, tá quase igual. As pessoas estão mais ou menos curadas pelo clonazepam, do suposto estado de depressão, também com cogumelo bem similar, só que a psilocibina é mais rápida e o que os médicos ressaltam no estudo é ninguém teve nenhum efeito colateral com a psilocibina e com o clonazepam teve pra cacete. Legal. Agora nós temos que... Aqui a gente não mostrou as credenciais atuais do Lourenço também na área de acompanhamentos terapêuticos com uso de psicodélicos. Se você quiser falar um pouco da sua... Que eu sou uma pessoa... Não como autodidata, o que você está aprendendo na sua universidade. Eu sou aquele cara que sabe superficialmente muitos assuntos. Vulgo enciclopédia. Isso. Eu tô fazendo um curso agora de Psychedelic Practitioner. Falando inglês ficou chique, hein? Fica bem melhor do que se você falar que você é um terapeuta psicodélico. Se você falar terapeuta psicodélico, eu vou preso. Assistente de psiconauta. Boa. E eu tô fazendo esse curso no Instituto Sínteses, que é um instituto da Holanda, e é um curso longo, são 18 meses, e ele trata todas essas questões relativas à psicoterapia auxiliada por psicodélico. E ele é focado mais na psilocibina, por isso que eu tenho um pouco mais de conhecimento de psilocibina. Mas de outras substâncias eles também aceitam, né? O curso também cobre, digamos, para você poder trabalhar com, mas o foco é mais na psilocibina, que é onde está tendo mais resultados nesses países como Holanda, agora nos Estados Unidos, vários locais estão legalizando ou permitindo o uso medicinal. O Biden falou que em 2 anos vai estar liberada a psicoterapia assistida, e no Canadá também tá acontecendo o que tive acontecer com a cannabis em 2013 e 2014, e agora está acontecendo de novo com o cogumelo, né? E outras coisas que se usa muito, como a ketamina, ibogaína, que já tem até aqui no Brasil, a Anvisa já reconhece, tá tudo caminhando pela mesma mão que foi estendida pela cannabis. E aí esse curso ensina desde os conflitos éticos e morais até como você lidar com o paciente no momento da experiência. Então eu tô... Aos 30 anos morreu o agrônomo, então é isso? Cara, eu acho que o agrônomo, na verdade, ele é muito importante nesse processo, porque você precisa conhecer um pouco do cultivo, mas eu acho que é importante a gente falar aqui que esse é um espaço que nós vamos discutir esses caminhos todos. E vamos ter temas variados. Hoje foi uma coisa mais bagunçada, porque é o que dá origem à série. E tínhamos uma celebridade. Paulo, não podíamos perder de jeito nenhum. O cara apareceu aqui. Dá o pontapé inicial com o Fabrício Pamplona. Maravilhoso. Que não sei nem se vai ter um segundo episódio. O problema é que daqui é ladeira abaixo, né? Daqui é o nível só gás. O gráfico só vai ter novos raios no retorno dele. Então, a gente vai ter que chamar ele daqui 1 ano pra, tipo, cara, tá muito... baixou demais. Perdemos views, precisamos de você de volta. Mas aqui vai ser esse espaço e vamos falar de todos esses tratamentos, de tudo que houver de alternativo, tudo que sai que migra do Blue Pill pro Red Pill, né? Boa. E vamos trazer fatos, histórias, depoimentos... Conversas profundas e rasas. O que o Fabrício falou do método científico, eu acho que é isso que a gente está tentando achar aqui. A gente precisa de um novo método científico. O método científico atual, ele não vai conseguir lidar com essas coisas. Ele não vai conseguir compreender. Você consegue medir que a pessoa melhorou, mas como você explica para o método científico o que você vê numa experiência de ayahuasca? Eu acho que tem um negócio interessante, até para seguir essa linha que se fala tanto em trauma hoje. Tem esse livro do Gabor Maté que saiu agora, que é o mito normal, né? E ele diz que todas essas adições que a gente vive, a gente tem várias que a gente não dá nome, né? Mas são os padrões todos que a gente está preso. Todas essas adições, elas não são doenças, né? Elas são sintomas resultantes das maneiras como você lidou com os seus traumas ou com as suas dificuldades e qual foi o método que o seu cérebro desenvolveu para viver aquela realidade. E toda vez que a gente coloca ali, começa dando um nome para uma doença ou estigmatizando alguém como um adito ou alguma coisa assim, a gente está indo longe de onde nasceu aquilo tudo, que é o trauma, que é o evento. E eu acho que todas as ideias dos psicodélicos que a gente vem falando disso é como é que a gente chega nessa origem, como é que a gente vai na causa e como você vai tratar. Pode ser que você trate pode ser com uma terapia assistida após você chegar num evento dessa magnitude. Eu gosto muito da história do Tim Ferriss, que fez 400 e poucos episódios buscando performance,
E um belo dia ele tem uma experiência com ayahuasca que leva ele para um lugar que para ele é muito escuro e difícil de entrar. Ele faz uma experiência na sequência com psilocibina e chega a um abuso que ele teve com 3 anos de idade, de uma, se não me engano, de uma babá ou alguém que cuidava dele nessa época. E ele começa a entender muitos dos padrões de comportamento dele a partir disso. Então ele é um dos maiores doadores, inclusive, desse programa do John Hopkins. Ele fez um fundraising enorme para esse programa. Então você percebe até a partir dali como os episódios dele são diferentes, né? Então eu acho que a gente está falando aqui das diferentes formas de chegar na origem de várias das patologias que a gente tem hoje, e a gente vem tratando com esses remédios tarja preta que estão basicamente deixando todo mundo paralisado, né? Numb. Sim, e que tem uma taxa de sucesso de 30%. Não acho que seja... Até porque o corpo se adapta rapidamente e vai pedindo doses maiores, como qualquer outra coisa. Né? Mas é isso, eu acho que... Agradecendo... Depois a gente faz uma selfie com ele aqui, que deve ser a capa desse episódio. Exato, que isso era pra ser um videocast, né? Mas a gente tá sem ainda. Mas é o primeiro da série, e esse vai ao ar. Esse vai ao ar. Esse vai ao ar porque é o primeiro. Tá certo. Se vai ter o segundo, ninguém sabe, mas Não sabemos. não interessa também. Never know. Mas a ideia hoje era realmente falar um pouco sobre esses temas de através da sua lente um pouco mais neurofarmacológica, né, de entender um pouco como as substâncias agem. Mas a ideia realmente é isso, é ter um espaço para falar dessas rotas e caminhos alternativos que as nossas mentes têm que tomar hoje em dia para chegar em uma sociedade que a gente almeja que seja melhor um pouquinho. Fico feliz de inaugurar o estúdio, tá bonito aqui. Feliz com o convite. Foi meio às pressas, mas assim que é bom, no flow. No flow. Aqui é tudo no flow. As pessoas chegam e entram e vamos gravar. Não tem muita frescura. Mas é isso, gente. Obrigado, Fabrício, pela presença e Valeu, até a próxima. Dr. Bob pela contribuição. Let's do it.